eu gostaria de deixar aqui uma breve meditação para os irmãos, aonde a gente vai falar um pouco da nossa vida financeira. Como é que foi a sua vida financeira esse ano? Ah, meu irmão vai pregar prosperidade financeira? Não, eu não vou pregar prosperidade financeira. Mas eu gostaria de te alertar e te mostrar o que a Bíblia nos fala sobre a nossa vida financeira, já que você tem fé, assim como eu, que ainda vamos passar essa próxima semana, e Jesus vai permitir que a gente comece um novo ano. Amém, igreja? Amém. Então, muita gente, o que é normal? O que é normal? Todo final de ano a pessoa fala, não, porque ano que vem vai ser diferente na minha vida. Não, porque ano que vem eu vou fazer e acontecer. Aí acaba o ano, tu olha para trás e não fez nada. Né? Aí faz o mesmo propósito para o ano que vem. Eu gostaria de ler com os irmãos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 e 9. É rápida a meditação. Que diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8 e 9. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. A Bíblia nos mostra, e era um costume lá de trás, os fariseus, por exemplo, a pessoa que era abençoada por Deus, ela tinha que ser rica. Os fariseus olhavam muito isso, né? Para ser abençoado por Deus, você tem que ser rico. Você tem que ter muito dinheiro, você tem que ter muitos bens. Só que a gente vê que quando Jesus vem, o que ele mais combate é a riqueza. É aqueles que estão com o coração na riqueza. A riqueza financeira, na posse de bens. Jesus, ele combate a todo tempo a riqueza. Inclusive os fariseus, inclusive um jovem rico que chega para Jesus e fala, o que eu tenho que fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus fala, pega todo o seu dinheiro para a riqueza, divide com os pobres e me segue. E aí a Bíblia diz que Jesus olha o semblante do jovem, ele fica meio abatido, né? E aí Jesus fala para ele, olha, é muito mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Em outras passagens diz que aonde está o teu tesouro, ali também está o seu coração. E por isso Jesus, ele sempre combateu, né, os ricos. E você pode me dizer e me perguntar, então, é errado eu ter a ambição de acumular bens, dinheiro, construir patrimônios? Se você estiver trabalhando para isso, não há problema nenhum. Só que o que a Bíblia nos fala é justamente, aonde está o meu tesouro, também ali está o meu coração. E normalmente as pessoas que têm muitos bens, muito dinheiro, elas se tornam uma pessoa mais egoísta. Elas se tornam uma pessoa que tem mais medo. Que medo é esse? Eu conheço pessoas na família que têm medo de ser roubado pela própria família o tempo inteiro. O tempo inteiro a pessoa tem dinheiro e vive sozinho, uma vida miserável, sozinho, infeliz, porque tem medo da família roubar o seu dinheiro. Então, o que a Bíblia nos adverte, o que Jesus veio nos advertir, olha, não procura ser rico, né? Não procura ter muito dinheiro, mas viva a sua vida. Aí vem o apóstolo Paulo e nos fala em 1 Timóteo que, olha, tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Sabe, se eu não estou passando fome, se eu não estou passando frio, não vamos deixar a ganância, a ambição entrar no meu coração, de eu querer ter coisas que teoricamente eu não preciso. É mais luxo do que realmente precisar.
E o problema de eu querer ter muito luxo é a soberba. Eu começo a ficar soberbo. Porque, como o prefeito Diego costuma dizer aqui, qual é a intenção de você querer ter isso? É simplesmente porque você quer ou porque você quer mostrar para os outros que você tem? E muitas das vezes, o ser humano, ele quer ter as coisas não por prazer, mas para poder mostrar para aquela amiga que vai visitar a casa. Aquele amigo que vai visitar, aí, olha o que eu tenho, olha o que eu comprei. E aí a pessoa comenta, e aí o ego daquela pessoa, ela se enche. Não, porque olha, fulano foi lá em casa e viu que eu comprei isso, comprei aquilo, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, se tu tem o que comer, se tu tem o que se cobrir, então fique contente com isso. Para se proteger da soberba. Ah, meu irmão, mas eu queria ter uma coisinha um pouco melhor. Trabalha para isso, tenha. Mas qual o propósito do teu coração? Aí o ponto-chave é o versículo seguinte. Que ele diz assim: mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Aqui, muitos aplicam querer ser rico com ter muito dinheiro. Mas eu aplico querer ser rico em querer ter tudo. Não necessariamente eu sou rico, mas eu quero ter tudo. Mas eu não tenho condições de ter tudo. E aí o que acontece comigo? Não, porque eu quero, eu sou ganancioso, eu sou ambicioso, eu não tenho controle. Aí o que o apóstolo Paulo está falando assim? Cai em tentação. Eu não me controlo, vou lá, compro uma coisa que não posso pagar e começo a me enrolar. Caí na tentação de comprar. Aí ele continua, ele fala assim, e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas. Concupiscências loucas e nocivas, eu faço aquilo que está fora do meu alcance. Eu não penso, eu não calculo os riscos que aquilo vai me trazer. Mas eu quero, eu não tenho condições, mas eu quero. Esse querer é que eu aplico, mas os que querem ser ricos. Muitas das vezes a gente tem, vou repetir, a gente tem o que comer, a gente tem o que se cobrir, mas eu quero mais, eu quero mais. E aí eu não me programo. E aí eu não paro para pensar no exemplo que eu estou dando dentro da minha casa. Eu estou afundando a minha casa. E aí o que a Bíblia diz sobre a mulher sábia? O que a Bíblia diz? Os irmãos lembram? Pode falar, se os irmãos lembram. Bota lá, Provérbios 14:1. Vamos ver se é Provérbios 14:1 mesmo. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Mas e o homem? O que a Bíblia diz para o homem? Bota lá 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha o que ele diz para o homem. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Aí você pode me dizer assim, meu irmão, mas o contexto desse capítulo é aqueles que desejam o episcopado. Mas Paulo está falando para Timóteo assim, olha, aqueles que desejam o episcopado, eles têm que viver dessa maneira. O que eu posso aplicar é que eu, sendo um cristão, eu devo governar bem a minha casa, desejando ou não o episcopado, desejando ou não ter um ministério. Como cristão, o homem deve governar bem a sua casa. Como cristã, a mulher sábia edifica a sua casa. Só que nós somos gananciosos, somos ambiciosos. Aí, qual o exemplo que eu estou dando para o meu filho, para minha filha, a Júlia? Tem 9 anos de idade. O que ela está vendo em mim, em ver o pai cheio de dívida,
que não consigo pagar as coisas. O que ela está vendo na mãe, que trabalha até 3 horas da manhã, mas vive cheio de dívida, não tem dinheiro para nada. O meu filho começa a crescer seguindo o meu exemplo. Aí vem o que a Bíblia nos fala. Por que eu falei que eu não ia pregar prosperidade, mas falar de vida financeira? Porque você, como servo de Deus, eu, como servo de Deus, eu devo também ter a minha vida equilibrada. Porque, de uma certa forma, é o nome de Jesus que você está carregando. E se você carrega o nome de Jesus todo endividado, não por causa de necessidade, mas porque você não tem o autocontrole, você está difamando o nome de Jesus Cristo. Como cristão, como cristã. Entende? A responsabilidade que nós temos. Por que nós temos essa responsabilidade? Porque uma das características do fruto do Espírito é a temperança. Temperança é equilíbrio, é autocontrole. E se o fruto do Espírito que está em mim, e ele me dá essa característica que eu tenho que desenvolver, como que eu perco o meu controle e não saber esperar a hora certa de comprar isso, comprar aquilo? De premeditar os riscos, os custos, e aí eu vivo uma vida aleatória. Eu vou comprando, vou pagando. Aí tu vai ver a vida daquele cidadão, daquela cidadã, cristão, todo endividado. Aí vem aqui na igreja, aí entra o que o irmão Luiz disse. Aí vem aqui na igreja e fala, porque o inimigo está furioso comigo. Porque eu estou passando uma prova. Porque eu estou na fornalha. Mas tu está na fornalha porque tu se jogou na fornalha. A Bíblia diz assim, Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Nós vamos ter aflições no mundo. Mesmo com o fruto do Espírito, mesmo com os dons espirituais, mesmo seguindo a palavra. Mas outra coisa é eu me colocar em aflição. Outra coisa é eu me colocar em provação e depois querer chorar aos pés de Jesus. Ah, Jesus, repreende o devorador da minha vida. Repreende o devorador, Jesus. Porque o diabo está bramando como um leão contra mim. Mas tu não consegue se controlar. E aí o apóstolo Paulo, ele termina. Concupiscências loucas e nocivas, no versículo 9, e ele termina, que submerge os homens na perdição e ruína. Quantas pessoas que quebram, financeiramente falando, muitas pessoas abandonam a fé, porque vive uma vida de dívida, vive uma vida enrolada, vive uma vida que ela não consegue respirar. Como eu disse, não por causa de provação que aparece no dia a dia, mas porque eu me enfio nas provações. Aí eu posso te dizer que, como servos de Deus, Deus não quer que você viva endividado. Deus não quer que você viva sem dinheiro para nada. Como servo de Deus, você tem que viver uma vida digna. Mas não porque Ele vai te dar dinheiro. Não porque Ele vai abrir as comportas do céu e vai chover dinheiro na tua vida. Mas porque Ele te dá ferramentas para você ser uma pessoa equilibrada. Já que você é servo de Deus, já que você é serva de Deus, então nós carregamos o nome de Cristo. Não é o que 2 Crônicas diz, 7,14? E se o meu povo que se chama pelo meu nome, como que nós nos chamamos? Povo de Deus. Nós somos povo de Deus. Como que o povo de Deus, eu posso estar aqui na frente da igreja e aí bater um fiscal ali cobrando ou querendo me intimar porque eu deixei de pagar uma conta, porque eu comprei e não paguei? Onde está o nome de Deus? Que exemplo que eu sou? Que exemplo que você é na sociedade? Então, para nossa meditação, eu deixo esses 2 versículos. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Se Jesus permitir a gente virar o ano, e Jesus permitir a gente começar um novo ano, não procura riqueza, não procura fazer planos
Ah, porque eu vou fazer isso, porque eu quero comprar isso, quero comprar aquilo. Mas peça ao Espírito Santo para te capacitar a ter o equilíbrio, a ter a temperança, para que você viva uma vida digna. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Entende? Se eu peço ao Espírito Santo, eis-me aqui, me ensina, me capacita, ele vai te ensinar, ele vai te capacitar, mas eu tenho que me esforçar e parar de ser ambicioso com coisas que eu não posso ter. E aí você vai ver que a sua vida vai ser uma vida de bênção. Tendo aflições? Sim, porque você não vai ser isento de aflição. Tendo provação? Sim, você vai ter provação. Sinto muito te dizer. Se tu não quer ter provação, morre em Cristo, que aí no céu tu não vai ter provação. Ou ora para Jesus voltar agora. Né? Porque aí acabam as provações. Só que nós, como servos de Deus, nós devemos ter a nossa vida equilibrada. Nós não podemos viver uma vida como uma pessoa qualquer, uma vida aventureira. Que Deus possa nos capacitar e que o seu propósito no ano de 2023, se assim o Senhor permitir chegar, que você possa refletir nisso. Como é que você foi esse ano? Um desequilibrado? Uma desequilibrada? Gastou o que não tinha? Comprou o que não podia? Então como é que você vai encarar o novo ano? Sendo servo de Deus. Sendo serva de Deus. O Espírito Santo está aí para nos ensinar todas as coisas. E não se esqueça, nós somos embaixadores do Rei. Sabe o que é embaixador? Representante. Como é que o nome de Deus está sendo representado na sua vida? Amém? Medite nisso. Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos. E que se assim o Senhor nos permitir, nós estaremos completando esse ano e virando para um novo ano. E que a misericórdia do Senhor e as mãos do Senhor continuem sobre as nossas vidas.